Muita gente no chat falando pra você contar a história do Ernesto Varela na União Soviética. Qual a história que é? Não sei. Ai, ai, ai. Nós precisamos ir embora. Uma hora. Uma hora dessa, né? Uma hora dessa aí a gente vai. Eu tô em casa, você sabe. Eu subo aqui, eu durmo, né? Sabe o que é? Como Varela Nessa época era a União Soviética ainda, né? era a União Soviética. A gente foi em 85 para a União Soviética. O muro é de quando? O muro é 89. Caramba. E nós fomos num voo, cara, num bonde, que tava Martinho da Vila, Fagner, Aécio Neves, Blitz. Era um bonde Improvável. indo pro Festival Mundial da Juventude Comunista. E o diretor... Cara, o que é isso? O diretor da delegação brasileira, comunista, era o Aecinho. Não. Era. Tá nos livros Meu de história. Deus. E o Varela tava lá. E eu tava lá dentro. O convite veio de quem? O Ministério do Turismo da Rússia Tá. tinha um cara em São Paulo e convidou. O Varela já estava fazendo o seu sucesso, convidou o Varela para... Nunca uma emissora brasileira tinha filmado na Rússia, com câmera na rua e tal. E eles falaram de forma livre. E essa que é a história, assim, a gente foi preso, né, algumas vezes nessa viagem. E nós tínhamos uma equipe. Como assim? Peraí, como assim? A gente foi preso algumas vezes? Não, as pessoas é difícil. Assim, na Rússia é o seguinte, você chega lá, depois desse bonde, que é maravilhoso, que um dia alguém vai ter que contar essa história. O Fagner foi no meu programa, eu tentei arrancar uma... O Fagner cantor? O Fagner estava no avião. E o Fagner sabe de Borbulhas de Você amor? precisa trazer o Fagner. Porra, me faz essa ponte, pelo O amor Fagner, de Deus. eu tentei que ele contasse a história inteira. Ele contou um pedaço, mas ele sabe que eu sei a história. Porque rolou de tudo nessa viagem. Tudo, tudo, tudo. E eu e o Fernando não éramos membros da delegação comunista. Porque a gente era o Varela, a gente estava indo fazer um negócio com o Ministério do Turismo da Rússia. Então, quando a gente desceu em Moscou, nós pegamos um trem para São Petersburgo, entendeu? E pronto. Então você parou do pessoal. Só fomos encontrar ele no final do Festival da Juventude, que foi uma algazarra num estádio comunista, com aqueles desfiles, um negócio assim inacreditável. Aquelas coisas de filme, flâmulas enormes e... Mas assim, Nossa. parece que você tá num filme dos anos 30, Caramba. né? Mas eu e o Fernando, obviamente, encontramos punks nas ruas de Moscou e na hora de entrevistar eles, a gente andava sempre com dois caras que eram os nossos Seguranças? assessores para facilitar as gravações, mas eles que decidiam o que a gente podia filmar ou não. A gente foi percebendo isso aos poucos. Falava inglês? Eles falavam mal inglês, um falava espanhol. E, obviamente, no segundo dia, isso é uma coisa legal na Rússia, você já tá bebendo vodka com os caras. E teve um dia que eles estavam de ressaca e eu e o Fernando fugimos do hotel e encontramos a galera punk numa praça que tinha em frente ao hotel. Esse hotel é maravilhoso, chama Cosmos, um dos maiores hotéis do mundo, é lindo. E obviamente... Em Moscou ou em Moscou, isso é em Moscou. E quando a gente já estava quase ligando a câmera, apareceu o pessoal do Putin. O Putin da época. O Putin da época. Apareceu o pessoal, não pode. Não pode ligar. Não Ninguém pode. ligava a câmera assim, né? Não, eu acho. Não ligava. Mas a gente às vezes ligava. E teve um dia que eu cheguei para um soldado. Vocês não tinham uma carta, alguma coisa liberando? Não existia A gente não tinha uma carta, a gente tinha dois caras do governo com a gente. Eles estavam juntos nesse dia? Todos os dias. A gente acordava com eles. Não, achei que vocês tinham embebedado eles e saíram fora. A gente acordava com esses caras em todas as cidades que nós fomos. Nós fomos para Moscou, para São Petersburgo. Não existia a possibilidade de você ir sozinho em alguma coisa? Zero. E a mesma coisa, a gente foi para Baku, no Azerbaijão, que além de ser União Soviética, é muçulmano, ali no Oriente Médio, um lugar em guerra, né, no Mar Cáspio. E lá foi muito pesado. E aí teve um dia que a pergunta que o Varela fazia na rua
E tinha uma tradutora, porque obviamente eu não, né, não Claro, falava não uma falava palavra de russo. A pergunta era, qual é a próxima revolução? Caralho. Essa tradutora, ela falou, essa pergunta eu não entendi. Eu falei, traduza o que eu estou dizendo. E aí um dia eu cheguei num soldado com aquele cap, sabe aquele soldado de Aquela roupona quadrinhos? vermelha? Não? Não, verde. Mas, Verde? mas sabe aquele chapéu que parece uma peneira na cabeça, Sei. assim, com aquele... Negocinho. Parece um cartoon, aquele que o Enfield desenhava, assim, um Sei. militar. Eu falei, aquele cara ali. Não, é aquele... Não. Eu cheguei no cara e comecei. Qual é a próxima revolução soviética? Ela falou, eu não posso traduzir isso. Eu falei, traduza. Você é a nossa tradutora. Ela falou, eu não vou traduzir. Caramba. Eu falei, por que você não vai traduzir? Ela falou, porque a revolução já aconteceu. Não vai acontecer outra. Não é uma loucura? Que doideira. E logo depois vem a Glasnost, vem toda aquela loucurada que A sequência desaba a União dominó, Soviética. os dominós Acaba a caem. União Soviética. Acaba. Alguns anos depois. E cai o Muro de O que Berlim. você tem disso daí? Eu tenho essa série. É uma das que eu recuperei. Esse é um material do Varela que ainda vai... Mas você tem coisas inéditas. Passou na TV Gazeta. É inédito, né? Praticamente, né? O pessoal não gravou. Eu tenho muito material. Esse é um trabalho que eu ainda tenho. Mas não tinha, tipo, making off, era só o que ia pro ar, ou vocês Mas gravavam muitas o coisas? que a gente botava era o making off, como você falou mesmo, né? Era uma cara de... Eu adorei aquilo que você falou, né? Que o Varela parecia que era uma câmera de making off. E era. Era isso. Né? A ideia era sempre assim. Nunca... Tem oportunidade, já liga a câmera e vão ver o que dá. Vamos ver o que dá com o roteiro, né? É. O roteiro já estava pronto faz muito tempo. A gente estudou muito para ir para a Rússia, tivemos assessorias luxuosíssimas. Mas você foi preso literalmente ou é uma... Não, aí na Rússia eu tive essa situação. Com esse soldado surgiu aquele negócio assim, você Impasse, não pode e agora você vai ficar aqui e você não vai gravar mais. Foi onde que eu senti a primeira vez a pata do Estado. Aí em Cuba eu vivi a mesma coisa. Quando? Na rua, em 85, quando eu fui entrevistar um menino que estava dançando Michael Jackson. E estava cheio de gente em volta dele. Quando eu chego com a câmera, aí que juntou mais gente ainda. Porque as pessoas não estavam acostumadas com câmera na rua, né? E aí o menino dança e faz tudo lá. Aí eu pergunto, da onde você conhece o Michael Jackson? Ah, não sei o quê. Faz aí pra mim. Aí vem aí isso aparece também. Parece. O policial entra na frente, fecha a câmera. E aí a gente é detido mesmo. Em Cuba. Mas agora tá diferente. Agora tem humorista em Cuba. E você acredita que quando rolou aquela treta lá do Roda Viva, teve gente que botou este vídeo e falou, olha aí, ele fez humor em Cuba. E falou que não tem humor em... Cara... Escuta, eu fiz humor em Cuba para passar na TV do Brasil e fui detido. Eu vou falar a minha experiência em Cuba. Eu tive em Cuba, sei lá, 4 anos atrás. Você só tinha internet boa no hotel. Você tinha a moeda que é baseada no dólar para turista e a moeda de lá. Você tem o lugar de sorvete da galera turista e do cubano. Por acaso, por engano, eu peguei a fila errada e fui na dos cubanos. E o sorvete era muito barato. O sorvete é maravilhoso. Só que o cara... quando eu fui pedir, ele nem escutou o que eu pedi e colocou o que era pro pessoal e foda-se. Claro. E aí eu conversando com os caras que dirigem lá, aquele tipo táxi, né? Mas é de bicicleta e tal, que ele te leva. E ele, cara, como que é o Brasil? Eu falei, mas vocês não têm acesso? Ele falou, não. São 3 TVs ou 4 TVs, acho que era a chinesa e a de lá. E não tem, eles não têm acesso, é tudo controlado. Só tem um jornal, né? Só tem uma visão. Só tem uma visão. Infeliz, eu falo Vamos isso. contextualizar. Eu meti o pé aqui. Mas só contextualizar o Roda Viva foi com o Adnet, né? E a pergunta foi, ironicamente, falando que não existia comediante em Cuba. Pra mim ficou claro, porque se não tem liberdade não tem comediante, não tem jornalista e tal. Claro, E usaram isso
como uma... Como assim não tem comediante em Cuba? É claro que tem. Não, me mandaram links com comediantes de Cuba. E com certeza. triste demais, porque eram comediantes, obviamente, claro que tem comediantes em Cuba, mas comediantes que não têm liberdade. Com cabresto, claro. E fazendo aqueles programas, assim, que, né, não tem... Na verdade, obviamente, o que eu estou dizendo é que não há liberdade de expressão Exatamente. que critique o governo, e os humoristas, na minha visão, Estão na linha de frente. sempre tem que ser um humor crítico, não existe humor a favor. A palavra charge é carga, né? Não é uma tem carga. alguém que faça uma paródia do El Comandante, né? Pelo contrário, o cara que eu entrevistei, eu fui no programa de maior audiência da TV cubana, chamava Joven Joven. Jovem, jovem? Joven Joven. Um programa muito bacana, enfim, um programa um monte de... E obviamente que eu quero dizer que eu amo a cultura. Nossa, Cuba é maravilhoso. De Cuba, Não, das maravilhoso. pessoas. Os caras adoram o lugar, não é que eles odeiam Eu já contei Cuba. que o meu avô é baiano. Cuba parece que você está em Salvador. É, muito Salvador. E tem uma música. Tem esse clima de Salvador mesmo. Nossa, é maravilhoso. É um negócio. Você saiu à noite lá? Saí muito. Parece que você tá num outro século. É. Aquelas luzes amarelas Meio tremulando. amarelinha, E a música, as pessoas Exatamente. nas ruas bebendo. É uma Mas, por delícia. exemplo, eu fui no restaurante, para ir ao banheiro eu tinha que pedir o papel higiênico pro dono, porque se deixar, os funcionários levam. É muito triste. É triste. É muito triste. Como que isso é bom? Mas o papel higiênico, para mim, é o de símbolo. menos. Porque quando você não tem liberdade, Ah, sim, sim. aí acabou, entendeu? E a terceira, eu vivi um triatlo. E aí na China eu fui detido mais recentemente, em 2008. China, Cuba e Eu União Soviética. fiz o triatlo. E eu fui detido em Tiananmen Square, né? Eu achei que China era um pouco melhor. Não? Não, a China... Aliás, até hoje, a China não tem liberdade alguma, não tem acesso, né? Você não acessa Google, você não acessa YouTube. É tudo restrito ou não tem acesso? Não tem acesso, é zero acesso. Eu quero pesquisar alguma coisa, eu pesquiso como? Não abre o Google. Não, mas como eu pesquiso uma palavra... No Google chinês. Que tem palavras proibidas, talvez? Não, o Google chinês, quer dizer, a China é um grande capitalismo de Estado, né? Então, eles têm, aliás, os aplicativos são melhores que os nossos. Por quê? Porque eles são, não sei se você está sabendo, eles vão engolir o planeta. Cara, tá eles parecendo, são muito né? melhores. Assim, o TikTok é de lá, não é? O TikTok é chinês, mas o TikTok é a ponta do iceberg de uma empresa gigante de inteligência artificial. Então, mas você tá falando que eles são melhores por causa desse controle? Eles têm que ser melhores? Não, isso? cara. Eles são melhores porque forma-se por ano na China 5.000 PhDs. Só em Pequim. Como você vai concorrer e no com Brasil, isso? Assim, são 5 que são maltratados, as pesquisas. A China é um país que vem aí para engolir todo mundo por conta da quantidade, né? Da pesquisa, não, do investimento estruturado na educação. O governo, ele estruturado. Apesar de ter esse controle, eles entendem que a educação é... Educação para fazer... enfim, os melhores equipamentos que vão fazer a China dominar, né, as várias áreas. Agora eles estão invadindo, inclusive, energias limpas. Eles são o país que mais desenvolve hoje energia solar, energia eólica. Atômica, não. É mais energia solar e atômica e eólica. E inteligência artificial. Aí eles estão muito à frente. Mas muito à frente, muito à frente. Eu digo à frente que eu digo em escala, né? Em números de engenheiros pensando em criar aplicativos. Eu tenho um aplicativo chinês que eu consegui logar, assim, que eu fui na intuição, sabendo que aqui é o meu nome e tal, que é o TikTok de daqui 2 anos, que é muito foda, que é uma outra empresa maior que a que faz o TikTok e que já está lá na frente. E eles têm meios de pagamento. Você não consegue comprar nada hoje na China com cartão de crédito, por exemplo. Por quê? Porque não aceitam. E o que é? Só é digital. Não tem. Você chega no Burger King, Pequim... Você vai passar o cartão, não tem maquininha. Não, ele não aceita. Você tem que ter um aplicativo. Eles estão muito em outro lugar, entendeu? Mendigo não pede dinheiro. Como assim? Eu já vi uma reportagem que o mendigo tem um QR Code pra você doar pra ele.
É. Será que tá... Mas até no Brasil já tem mendigo pedindo em Pix. Vocês não viram isso? Faz o Pix. Faz um Pix pra mim, né? Cara... Eu acho lindo, assim, essas contradições, mas o que eu não acho bonito, definitivamente, é falta de liberdade. Você acha que o chinês sabe o que é daquele carinha na frente do tanque? O moleque sabe? Ele tem acesso àquela imagem? Eu fiz uma série pro UOL. Isso tá na internet. Eu fiz uma série pro UOL antes da Olimpíada. Nesse que eu fui detido aí. Você foi detido na... Eu fui detido na Praça da Paz Celestial. Fazendo? Nada. Eu Como tava assim? com uma câmera. E a nossa tradutora era uma italiana que falava chinês impecavelmente. É dificílimo falar chinês, ela morava lá há muito tempo. E ela virou. Eu estava só gravando umas imagens e falando alguns textos. Eu não ia entrevistar as pessoas que estavam lá. Não era essa a ideia. É que a praça é linda, tem aquele cartão postal, né, que tem lá o mal no fundo e tal. Eu estava gravando, entendeu? A italianinha chegou para mim e falou assim: Marcelo, você ainda tem que gravar muito? Eu falei, por quê? Ela falou, porque, olha ali. Aí eu olhei, tinha um soldado lá longe. Ela falou, olha para sua esquerda, mas não olha agora não. Aí eu tinha um outro soldado lá longe. Ela falou, olha aquela van. Aí eu olhei, tinha uma vanzinha lá do outro lado. Ela falou assim, eu acho que você deveria terminar logo. Cara, esse sentimento é muito esquisito. Porque eu não tava fazendo nada. Entendeu? Mas ficou com medo. Porra! Então... Aí eu tô lá. E continuei gravando. Só você e um câmera. Eu e um câmera do UOL, a gente tava lá fazendo isso. E aí, enfim, faltava pouco. Eu não fiquei lá fazendo um negócio só pra provocar, não. Mas na hora que eu percebi, tinha um cara de 3 metros de altura, porque a gente acha que chinês é baixo. Não. Tinha um chinês gigantesco, assim na minha frente, assim. E a van estava lá, estacionada. Cara, sabe aquela hora que você fala assim, se eu entrar nessa van... Quando que mamãe vai saber que eu estava aqui em Pequim? Cara... Isso é que eu acho que é a pata do autoritarismo. Exatamente. Entendeu? A gente não sabe o que acontece em Cuba, mas a gente tem dados das mortes dos gays, por exemplo. Eu não entendo uma pessoa que é progressista e gay e que continua numa viagem de achar que é um regime bacana, porque tem saúde, porque... Cara, não é legal. Os gays são assassinados em Cuba. Tá mudando? Tá. A filha do Raul Castro, inclusive, que é gay, tá atuando lá, já tem até uma parada gay, que eles deixam acontecer. Mas, cara... Mas é isso. Quando não tem liberdade, você não sabe o que aconteceu. Não é engraçado fazer piada sobre um cara que é assassinado porque ele é gay, ou porque ele é humorista, ou porque ele é jornalista. E esse cara do Hovenhoven que eu entrevistei, olha como a história dá voltas, né? Eu fui dar uma entrevista no Jô, que é um querido, e na hora que acabou a entrevista, ele falou, fica aí que eu tenho que te fazer uma surpresa no final do programa. No final do programa, o estagiário do Jô é filho do cara do Hovenhoven, do apresentador. Do cubano? Veio pra cá fugido? Fugido. Caralho. O pai fugiu para não ser pego pelo regime cubano. E o cara, o filho dele, era estagiário do Jô. E o pai ficou, assim, o final de vida foi horrível, deprimido, porque ele, imagina, ele era o Serginho Groisman cubano, entendeu? Era um cara super bacana, entrevistei o cara, entrei no programa, fizeram brincadeira, eu tenho um cartoon que fizeram na minha casa, o Varelinha com o microfone, um negócio divertido, com um monte de jovens, lindo. Até não ser, né? Até acontecer uma coisa que você não fica sabendo. A liberdade de expressão, cara, é o número 1 para mim. Eu também acho. Sem ela, não vamos para lugar nenhum. Sem ela, não existe economia, não existe educação. Por isso que a China é uma questão muito complexa, porque com todo o avanço deles,
que que eles vão criar com isso, né? É. O que que eles vão... Como é que eles vão dialogar com o mundo? O que eles vão... Como alguém vai poder criar alguma coisa fora do que eles querem, do que o Estado quer, né? Se você reparar, os artistas chineses que têm projeção internacional, Tem um escritor de ficção famosíssimo aí. então, mas a maioria são artistas plásticos, que não usam palavras. Não, mas, por exemplo, esse escritor chinês, que eu li 2 livros dele, é exaltando Ah, sim. o poder chinês. Não, mas eu tô falando de quem tem Quem tem liberdade, Entendi. entendeu? O Weiwei, por exemplo, que é o mais conhecido de todos, né? Que é aquele que fez várias mostras aqui até no Brasil, é um desses que é perseguido, mas ele é quase que um cara autorizado Entendi. pelo governo chinês, mas é só imagem. Ele é um artista plástico e, claro, quando ele abre a boca ele também fala, mas ele mora em Berlim.